vamos dizer assim, eu tenho dito, normalmente, quando aparece alguém no escritório e diz, olha doutora, estou com uma situação e eu quero me divorciar. A primeira coisa que nós perguntamos à pessoa, por quê? Fundamento para se constituir união de facto, a pessoa tem de estar solteiro mesmo, tanto um como o outro. E a lei defende a esposa B. As dívidas são herdadas. As dívidas são, tu podes morrer e se a parte pesada que quiser recorrer para que a família pague, a família tem de pagar. O pai pode não trabalhar, mas o filho não vai parar de comer, o filho não vai ficar doente, o filho precisa de ir para a escola, o filho precisa de vestir. Então, se você não trabalha, vira-se. Vamos começar mais um episódio. Hoje vamos falar sobre algo bastante importante. Para ti, jovem, que de certa forma ao longo do tempo tens estado confuso sobre relacionamentos e tudo mais, hoje vais poder aprender aqui como tu deves tomar decisões que vão de certa forma impactar a tua vida para que você não crie prejuízo ao longo do tempo. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça a questão de deixar o like, subscrever o canal, não só cá no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio como Spotify, Podbean, Apple Podcast e outras plataformas que nós estamos inscritos. Seja também seguidor nas redes sociais como Instagram, Facebook e faça parte do nosso clube de assinantes. Hoje nós vamos abordar sobre um tema importante que tem a ver com questões de divórcio e etc. E vocês, se gostam desse tipo de conteúdo, deixa o teu like e vamos lá. Então, este tema é interessante porque logo que me foi sugerido, chamou-me a atenção e criou muitas dúvidas. Certo. Então, por que este tema deve ser abordado da melhor forma para que todos nós possamos aprender sobre o mesmo? Prontos. Boa noite, caro ouvinte. Vou endireitar aqui. Sim. Aqui. Boa noite, caro ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Deodete Mateus. Eu ouço baixo, né? Parece que... Então, agora sim. Tá aqui? Tá? Como tá? Tá bom? Eu vou pedir aqui assim. Agora sim. Agora tá? Tá. Prontos, podemos avançar, eu tenho que me apresentar novamente. Os À internautas vontade, já sabem o nome, sabem, né? não é? Pelo vídeo e tudo mais. Essas questões burocráticas não existem. Não existem. É. Pronto, então vamos aqui esclarecer algumas situações sobre o divórcio. Primeiramente, vamos esclarecer o que é o divórcio. Muita gente quer se divorciar, quero me divorciar, mas não sabe o que é o divórcio. Tá? Então vamos aí saber a definição. O divórcio é o rompimento legal de um vínculo matrimonial que extingue a responsabilidade e obrigação do casamento. O que quer dizer que quando existir o divórcio, os parceiros, nenhum tem responsabilidade com o outro. Este é o primeiro ponto. Depois, como pode ser solicitado o divórcio? Eu quero me divorciar. Posso abrir um processo contra o meu ex-cônjuge ou não? Prontos. Pode sim. O divórcio pode ser aberto, por um ou por ambos os cônjuges. E ele pode ser amigável ou litigioso. O divórcio amigável é aquele em que o casal está em concordância da separação. Ou melhor, o casal concorda que, independente da relação que tenham, o melhor passo a se fazer é a separação. E tem o divórcio litigioso. Este divórcio litigioso, aí não há compreensão entre o casal. O casal não entende-se. O divórcio litigioso pode se tratar a partir do registro cartório. Mas para isso, o casal já tem de ter toda a documentação certinha. Quando é amigável, o casal já sabe divisão dos bens, prestação de alimento. Se existir menores, como é que vai ficar a guarda dos menores adiante? No divórcio litigioso é diferente, o casal não tem concordância. O casal não concorda sobre a divisão dos bens. O casal, vamos supor, o pai ou a mãe quer ficar com a criança e sobre outras questões. Situações como essas do divórcio litigioso é obrigatório que se passe pelo tribunal
não é competente, que é o Tribunal de Família. Mas uma questão bem interessante é o que é que as pessoas geralmente sentem antes de se divorciar? Olha, é uma pergunta peculiar, mas para dizer, e são situações diversas. Pode estar ligado à infidelidade, não é? Pode estar ligado a questões financeiras, pode estar ligado a sonhos diferentes, o casal está junto, mas não concorda, não é? Como os sonhos não são os mesmos. Então são situações diferentes. Pode aparecer um cliente e dizer, olha, doutora, eu quero me divorciar por o meu marido me traiu. Eu já não tenho a confiança por ele. A outra situação pode dizer, olha, quero me separar por causa da situação financeira. Então é muito irrelevante a situação que vai levar, não é, a pessoa a querer divorciar-se. Será que existe um momento certo em que o casal deve acionar a questão de divórcio? Olha, o momento certo, eu acredito que isso é mesmo entre o casal. Vamos aqui falar, tem uma expressão agora na gíria que têm dito abuso do poder. Eu acredito abuso do poder dentro do próprio matrimônio, do próprio casamento em si. Quando um já não respeita o outro, não é? Há faltas de respeito com relação a tudo que eu tratei atrás. Podem ser situações como essa que acaba exaustando o casal em si e para levar os dois, então, a divorciar-se. Porque muitas das mulheres que são casadas, pequena discussão gera muitos pensamentos. Pensamentos estes que, de certa forma, são iniciais é o divórcio. Basta acontecer alguma coisa, ela pensa logo, uau, eu acho que seria bom divorciar-se. Agora, será que as pessoas, na sua maior parte que são casadas, têm o medo de se divorciar porque têm, se calhar, aquele pensamento de que poderão acabar sozinhos? Isso depende. Isso depende. Vamos dizer assim, eu tenho dito, normalmente, quando aparece alguém no escritório e diz, olha, doutora, estou com uma situação e eu quero me divorciar. A primeira coisa que nós perguntamos à pessoa, por quê? Quer se divorciar por quê? Porque há casais que podem querer, é o que tu disseste. De momento, olha, surgiu aquela situação, acho que esse é o melhor momento para se divorciar, mas pode ser a raiva do momento, a euforia do momento. Já existiram situações em que, na fase, não é, processual para o divórcio, o casal entende-se. O casal entende-se. Mas o mesmo casal que no princípio estavam dispostos, e claro, a divorciar-se. Mas é complicado porque tu chegas a uma conclusão que tu queres divórcio, começas um processo, começas a pagar o advogado e depois, logo ao meio, desistes e reatas com a tua parceira e fica tudo bem. Assim mesmo. Assim. Há situações que houveram em que houve o divórcio, o rompimento definitivo do laço Depois dos voltaram. dois. E depois voltaram. Casaram de novo. Casaram de novo. É uma situação Mas bem complicada. isto é gasto de dinheiro desnecessário. Gastos, pá. Eu acredito que quem está disposto, é o que tu disseste, há situações em que a pessoa passa-se, mas não controla a emoção, porque aquela briga que teve com o parceiro, o desentendimento, conforme eu citei no princípio, a falta de dinheiro, pode ser motivo que lhe leva a brigar, a separar, a traição. Pronto, nas situações que surgem, a pessoa, não, já não quero. Eu vou deixar vou deixar esse homem ou vou deixar essa mulher. E mais em frente, vejam que não é isso que eles querem. Aí o chamado perdão, a reconciliação. Não são todos, né? São todas as situações. Uns recorreram a essa situação e avançaram, divorciaram-se mesmo. Se calhar também ficaram aquela questão de fazer as pazes por causa da divisão de bens, né? Aí se calhar pesaria tem. mais em uma das Aí partes. Também tem. A divisão dos bens. Assim, no processo de divórcio, há aquela situação, a divisão dos bens.
Mas a divisão dos bens conta muito ao regime que o casal escolheu na data do casamento, não é? Vamos supor o casal que no momento do matrimônio ou da realização do casamento casaram-se em separação de bens. Separaram os bens. Esse casal se divorciar, cada um, os bens que eles foram conseguindo durante a constância do casamento em separação de bens, vai ficar, um fica com a sua parte, cada um fica com a sua parte. Claro. Então, a situação, a relação dos bens tem muito a ver com o tipo de matrimônio que o casal adotou. Vamos falar aqui de... União de facto? União de facto não. União de bens? Está separado. A comunhão de bens. A comunhão de bens é tudo que o casal conseguir depois da constância ou depois na constância do casamento, aí sim, a separação de bem vai ser de igual parte para cada um. É isso. Igual parte para então cada um. eu acho que nós costumamos a fazer confusão, porque tem aquela questão de bens adquiridos. Prontos. Os bens adquiridos. Os bens adquiridos em que forma? Forma de doação. Os bens adquiridos em formas de doação, dependente do regime, não é que foi adotado no momento do casamento, não são, não é? Não entram para a relação de bens no momento da separação ou do divórcio. Ele foi adquirido. Disse que os bens doados não fazem parte, não é? No momento da separação, aqueles bens são separados, são bens separados. É assim, para os casais jovens, não é? Jovens, senhores, mulheres que pretendem se casar agora, a melhor maneira para se contrair um matrimônio, na minha humilde opinião, antes do matrimônio, eles devem fazer o documento antinupcial. Este documento, ou pacto antinupcial, vai reger as normas, não é, de como é que vai ser o casamento. Vamos supor numa separação de bens. Não é? Separação de bens. Dentro deste documento antinupcial, aí vão vir as regras. Se eu me casar com, vamos supor que no nosso documento antinupcial, nós estamos a dizer assim, olha, eu já estou a entrar com as minhas coisas e tu estás a entrar com as tuas coisas, então vamos manter assim. O que eu consegui durante a constância do nosso casamento é meu para os filhos, né? Para os nossos filhos. E o que você conseguir durante também a tua constância também é teu. Este documento, numa separação do bem, o casal já sabe, ou o tribunal, se eles se divorciarem, não é, em termos de divórcio litigioso, eles vão apresentar o documento antinupcial. O juiz, por sua vez, o juiz da causa, saberá a partir do documento nupcial como é que vai ser a divisão de bens. Sim, porque aí eles já delinearam, não é, o que é que eles querem. Ok. Então é muito importante este documento. Mas para a nossa família africana isso dá confusão. Mas é o mais importante, porque quando a pessoa se casa, ninguém vai entrar para casar e dizer, olha, um dia eu vou me divorciar. Só se casa e entra, depois surgem aquelas situações que acabamos de citar, que o casal quer se desfazer do casamento. E muitas das vezes pesa. Eu vou me desfazer e durante a constância conseguimos casa, conseguimos carros, como é que vai ficar esse bem? E ainda aquela pergunta, isso parte mais, não é, da parte macho. Será que eu vou dar pensão se eu me desfazer dessa relação? Será que eu vou ter que sustentar a minha ex durante esse tempo? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? E muitas dessas situações é levantada no tribunal. A outra parte pode pedir a pensão, não é? A pensão, que o homem continue, mesmo separado, que o homem continue sustentando a parceira. O filho ou a parceira? A parceira. A Por parceira. Por quê? Vamos supor, isso tem muito a ver com situações. Se a parceira não tiver estado de saúde precária, não se encontra num estado para trabalhar, não tem trabalho, sim. É obrigatório que se o outro tiver condições, e isso é relativo
tanto para a parte da menina e tanto para a parte da mulher e tanto para a parte do homem. É relativo. Um ou outro deve deve Prestar ter, assistência. sim, prestar assistência. Se houver filhos, essa aqui é uma parte diferente, porque se tiver filhos menores, não é importante, é obrigatório que a outra parte preste a pensão de alimentos para o filho menor. Mas, noutros casos, eu já participei de casos em que a outra parte pediu uma pensão, não é, para o esposo, enquanto decorria aquela fase de divórcio, não foi dado. Por quê? Porque a senhora, enquanto estava em plena condição de saúde mental, fase de trabalhar, e o tribunal negou. Não são todos que pedem pensão, não é? Depois da separação que o tribunal concede. São situações excepcionais. Ok. Sim, já para mim. Mas como é que nós devemos preparar os nossos filhos quando surgem questões dessa natureza? Olha, é diferente. É diferente porque quando o casal quer separar-se, a primeira coisa a se fazer é conversar com os filhos. Porque nós sabemos e temos a certeza que o divórcio cria uma desestruturação familiar. Cria uma desestruturação familiar. E muitas das vezes tem casos em que se o casal não souber conversar com os filhos, o casal não preparar os filhos, aquilo pode causar um desequilíbrio, não é? Emocional e psíquico na mente ou no comportamento da criança. Será que existem terapias, não é, para casais que Existem. têm a ideia de pedir divórcio e tudo mais? Existem. E já temos exemplos disso. Já temos exemplos disso. Temos muito terapeutas de casais, aconselhamentos. A igreja, todas as igrejas já fazem isso. São chamados os conselheiros matrimoniais, não é? Conselheiros de casais. Não é matrimoniais, não. Peço desculpa, mas conselheiros de casais já tem muito. Há casais que estão na fase de separação e mesmo já nada, vamos nos separar e aqui chega e tudo mais. Mas vem aí os padrinhos, olha, eu tenho alguém que pode vos acompanhar durante essa fase e tudo mais. E olha, muitos, por acaso, estão a ser salvos muitos casais graças, não é, a esses conselheiros de casais que temos vistos aí nas mídias. O que a lei diz sobre os primeiros passos do divórcio? Prontos. O primeiro passo do divórcio. Eu quero me divorciar. Qual o primeiro passo? Primeiro, eu digo, a pessoa tem que saber o que quer. Esse é o primeiro passo. Quero me divorciar. Queres? Estás preparada? Estou preparada. Segundo passo, procurar um advogado, não é? De preferência, de sua confiança, porque quando a pessoa vai para falar de divórcio, vai tocar em situações íntimas, é bom, não é, que se falar, se a pessoa tiver alguém de confiança, sentir a vontade para falar das questões mais íntimas, de que está a levar a separar, então o bom é que tenha alguém de confiança, o advogado de confiança. E o advogado vai lhe explicar a passo, não é, como é que vai ser a continuação para chegar então ao processo ao tribunal. Mas qual é o papel deste advogado, não é, na resolução de um divórcio amigável? Prontos. Tanto o divórcio amigável como o divórcio litigioso, os dois precisam da presença de um advogado. Os dois precisam. Vamos supor, na elaboração de documentos, orientação do próprio advogado em si. Sobre a primeira pergunta, eu quero me divorciar, o que é necessário? Para além de você encontrar o advogado lhe explicar passo a passo o que tem de fazer, o advogado vai lhe dizer então quais são os documentos necessários. Quando ela explicar a situação ou ele explicar o que está a levar a se divorciar, não tem como. A pessoa diz assim, eu já ouvi situações em que as pessoas disseram, eu e o meu ex-esposo queremos nos divorciar e não precisamos ter um advogado por causa dos gastos. Mas lá em frente, precisa sempre de um advogado para melhor orientação do processo. Precisa sempre, porque no divórcio tem muitas questões a se tratar. Muitas questões a se tratar.
Então, para ajudar o próprio tribunal em si, ou o andamento do próprio processo, coisas que muitas das vezes, situações jurídicas, que a pessoa, muitas das vezes, que não está ligada ao direito, saiba, o advogado está aí. Aparece como essa figura para auxiliar, para acompanhar. Na sua maior parte, aquilo que eu vejo é que as pessoas que são casadas, ao invés de recorrerem ao processo de divórcio, recorrem à questão de separação. Cada um segue a sua vida, por falta de conhecimento, principalmente ou da mulher ou do homem, simplesmente criam um processo de separação, vão para outras relações e assim fica. E somente começam a dar início a esses procedimentos quando tencionam casar com uma outra parceira. E aí o problema começa a surgir. Qual seria a diferença desse processo de separação normal Separação de facto. Separação de facto. É uma separação, chama-se separação de facto. O casal está separado de facto. Okay. É separação de facto. Mas o divórcio está aí. O casamento continua. Mas estão separados de facto. Tem a separação de facto, mas a figura do divórcio está aí, porque eles continuam sendo pessoas casadas. Enquanto não se desfizerem do casamento, eles continuam sendo pessoas casadas. Olha, vou dar um exemplo aqui. Houve uma situação em que as partes separaram-se e tiveram separado, acredito, mais de 15 anos. Uma das partes acaba por falecer. Uma das partes acaba por falecer. Nesse caso, o homem faleceu. E ele já tinha constituído, nessa dinâmica, uma família. A mulher casada apareceu. Porque todo documento que a pessoa for tratar, mesmo que a pessoa, vamos supor, o decunho ter a sua esposa, ter a separação de facto, a figura da mulher casada vai aparecer em todo o processo. Apareceu simplesmente para levar os bens. Assim. Mas por uma questão de honestidade, a pessoa não deveria... Mas, olha, é bem relativo. É bem relativo. Isto se for amigável ou então litigioso, né? Olha, amigável como? Se já houve... A outra parte já não existe. Mas o documento de casamento, a certidão de casamento está aí, que diz que eles são casados. Mas a separação de bens foi de forma amigável, ela já tinha concordado enquanto ele estava em vida. Agora que morreu, ela quer retornar para levar tudo. Exatamente. Eles se separaram, é isso, porque independentemente de tudo, a lei vai defender a mulher casada. E aquele pré-acordo verbal? Há uma situação, é assim, vamos voltar na divisão de bens. Nesta situação que eu acabei de explicar, a divisão de bens, como é que fica? Se a mulher casada, na altura da separação, não conseguiram obter bens. Não conseguiram obter bens. Aí é uma situação. Claro. Na constância, depois do o A, não é? Ter separado com a B, conseguiu outra esposa, a C. Na constância dessa segunda relação, eles foram tendo bens. A situação que vai se levantar é aquela. Esses bens que eles conseguiram pertencem a mim como casada ou pertence a C? A C. Porque ele, quando saiu da B, não existia bens. Por meio de qual documento? União de facto. Como? Não pode ter união de facto. A união de facto existe quando as pessoas eles não têm, ninguém teve relações. Não temos, o A não teve relação, a B não teve relação. Se tiverem casados, essa situação que eu acabei de explicar, não tem união de facto. Como é que vai ter a união de facto se ele é casado? Ele não tem fundamentos essenciais para se constituir a união de facto. O fundamento para se constituir a união de facto, a pessoa tem de estar solteira. Solteiro mesmo. Tanto um como o outro. E a lei defende a esposa B. Agora, é uma outra situação. A C, junto do tribunal competente, terá de abrir o atendimento para a união de facto.
para defender os bens dessa mulher, da C. Né? Mas essa é uma outra situação pontual que não é... Estamos a sair fora do nosso tema, isso tem a ver com união de facto, separação. Aqui, o nosso foco é o casamento. Então, há esse tipo de situações. Uau. Há pessoas que verdadeiramente desconhecem os seus direitos. Verdadeiramente com relação a isso, o casamento. Muitos saem do casamento e, olha, saí do casamento e não recebi nada e tudo mais. Não têm conhecimento, falta de conhecimento. As pessoas têm a ideia de que constituir um advogado para resolver isso ou aquilo é muito caro. E perdem os seus bens, perdem. E os seus direitos. E os seus direitos, é isso. Como é que nós podemos preparar a nossa vida financeira antes de pedir um divórcio? Primeiro, como é que podemos... Como podemos preparar, né? Imagina o casal tenciona pedir o divórcio. Como é que cada um deve preparar-se financeiramente? Prontos. É em termos de quê? Constituição de advogado ou separação mesmo, com relação aí os bens. Eu vou me preparar, mas eu não quero perder os meus bens. Com relação aos dois aspectos, tanto advogado como a questão de bens. Prontos. A constituição de advogado dentro do divórcio vai depender muito do aspecto do próprio processo em si. Depende muito. Há situações em processos de divórcio que o casal, vamos supor, o casal é empresário e tem bens, muitos bens. Não vai ser a cobrança dos honorários para esse divórcio, para esse tratamento deste divórcio, não vai ser igual de um casal que, vamos supor, eles querem se separar, mas conseguiram somente uma casa, têm uma viatura e o salário. Um processo desse que eu acabei de falar, o primeiro, aquilo tem que fazer, são cálculos, tem que fazer tudo bem direitinho para saber como é que vai ser. E mais uma coisa, cito, nessa separação, nesta divisão de bens, vai se chamar sempre o regime que foi adotado no momento do casamento. Aí a importância, não é, do documento antinupcial. Ok. Mas é bastante interessante. Mas a taxa deveria ser a mesma para... Não, a taxa do tribunal é a mesma. Eu estou a falar a taxa com relação a honorários, não é? De advogados, de escritório. Eu digo assim, cada escritório tem o seu cronograma de honorários. Ok. Sim, então é bem diferente. Como é que funciona o cálculo da pensão alimentícia? O cálculo da pensão alimentícia vai se calcular sobre o salário do casal, de um dos progenitores. Vamos supor do progenitor que já tem prestado, já tem dado a prestação de alimento regular, normal, como um casal normal que estão juntos e tudo mais. Tanto a esposa, estou a falar isso na figura da esposa, na figura do homem. Vai-se saber, então, quanto é que essa pessoa ganha e a partir do valor dele vai-se saber quanto é que tem que se tirar mensalmente para assistir, não é, a prestação de alimento do filho. Mais uma coisa, as pessoas pensam que quando falam prestação de alimento, a prestação de alimento não cobre somente a alimentação. Eu me divorciei, tá bom, pronto, meu filho não vai lhe faltar nada, vou dar aí a prestação de alimento. A prestação de alimento cobre escola, aluguer de casa, saúde, a própria alimentação do menor, não é? E um pacote preenchido. Quando se fala de prestação de alimento, não é só de prestação de alimento que estamos a falar. E muitas pessoas pensam que é só isso. Eu vou pagar esse valor. Há situações que o valor estipulado é um bocadinho mais pesado. As pessoas dizem, então, se é só para alimentação e só uma criança, por que eu tenho que dar X? Porque é também pesado pagar a renda para a tua esposa. Mas não está a pagar para a esposa, está a pagar para o filho menor. Como é que vai fazer? Não, se não paga a renda, então tem a casa. Não, se a esposa não teria mecanismos de poder autossustentar-se, por que que o tribunal não pode atribuir a guarda do filho ao pai, que tem mais condições? Aí vai se entrar, não é? O documento para regulação.
Este documento de regulação vai determinar, então, com quem fica a guarda. Mas, na maioria dos casos, são poucos homens que lutam pela guarda dos filhos. Pouquíssimos. Algumas mulheres vê-se claramente que colocam os homens como escravos. Uau, porque elas preferem muitas das vezes pedir a pensão e depois namorar escondidas. Porque ela sabe que o valor que ela tem de retorno mensal é maior, ao invés de declarar um namorado novo e o pai decidir deixar de pagar. Ou pedir a guarda do filho e ela depender simplesmente daquela pessoa que está com ela de forma atual. Mas essa pensão é com relação a quê? É particular à ex-esposa ou ao menor? Eu estou a dizer, a pensão que nós pagamos, né? Vai ser acoplada ao nosso filho. Certo. Mas beneficia a mãe porque a mãe consegue tirar um determinado valor para alugar uma casa e viver com o filho para que o filho tenha um crescimento e segurança e tudo mais. E então ela vai esconder relacionamentos para ficar naquela casa de forma eterna e a mesada vai sempre entrando. Independentemente se o filho... Ou tem um prazo. Imagina que quando atinge 18 anos, para. Isso depende do consenso do pai. Vai depender. Eu tenho um filho e quando atingir 18 anos eu não vou parar de pagar os estudos do meu filho para ter 18 anos. Okay. Enquanto vivo, não é? Enquanto vivo, isso vai depender do pai. Eu quero formar o meu filho, independente de estar com a ou a cicrana. Então isso vai depender. Se ele quiser, agora, aos 18, ele já tem, vamos supor, ele já tem 18 anos. Ainda é necessário que eu continue a dar a mesada na mesma conta bancária. Quando, o que acabou de citar, a mãe é que se beneficia com a maioria do valor. O filho com 18 anos, ele pode pedir, ou o pai pode dizer, olha, em vez de passar a dar regularmente, a pagar nesta conta a tua mensalidade, eu quero colocar numa conta particular que seja tua. Eu vi um caso, acho que eu ouvi pela rádio, uma jovem que tinha 4 filhos e cada filho tinha com 4 pais, né? Parceiros diferentes. E haviam 3 que não pagavam pensão, porque alegavam que não tinham condições para pagar a pensão. E somente um deles é que tinha mecanismo de pagar a pensão. Ele enviava quase 200 mil kwanzas mensal e a mãe pegava nos 200 mil kwanzas, que era enviado para um dos filhos, e partia para os 4. Então, quando um dos filhos ligava para o seu próprio pai, que bancava e dizia, pai, eu quero um computador, a mãe pegava aquele dinheiro, em vez de comprar um computador, repartia entre os filhos, comprava presentes menores. Para todos. Para todos. É assim, falou de algo importante. Quando o tribunal decreta, não é, a um dos cônjuges que tem que prestar a pensão alimentícia, a pensão alimentícia não é só para a pessoa que trabalha. Quando existem menores ou menor. Não. O pai pode não trabalhar, mas o filho não vai parar de comer. O filho não vai ficar doente. O filho precisa de ir para a escola, o filho precisa de vestir. Então, se você não trabalha, vira-se. Vira-se. Mas é obrigação do pai ou da mãe, mesmo não trabalhando, se o tribunal ordenar isso, que preste os alimentos para os filhos. Agora, há casos que é o que nós dissemos, as pessoas desconhecem, não sabem. Não sabem, passam por isso. Por quê? Não têm informação. Nós temos a Ordem dos Advogados de Angola e a Ordem assiste cidadãos que não têm, como é que eu posso dizer? Meios financeiros. Não têm meios financeiros. Então a Ordem indica um advogado, não é isso? Eles vão escrever, vão lá para a Ordem, vão receber a orientação necessária e vão lhes dispor um advogado para lhes assistir no que eles precisarem. Porque o pai não trabalha, porque o pai, então eu não tenho. Pai. Não. Vai às autoridades competentes, ao tribunal, esse é o tribunal de família, informe-se. E aquele que não trabalha vai ter que dar. Se ele vai fazer o quê? Vende água, tem muita coisa para fazer. Venda água, venda não sei o quê. Mas tem que prestar alimentação para o filho.
Mas no caso de nós, os pais, que pagamos a pensão aos nossos filhos, no caso das nossas esposas não tiverem a fazer uma questão de boa divisão daquilo que nós enviamos, nós temos a capacidade de recorrer no sentido de nós adquirirmos a Eu digo guarda. assim, sim, está no vosso direito. É o que eu disse, poucos pais, poucos pais recorrem a isso, são pouquíssimos, recorrem a isso, a guarda dos filhos. Sabe, a minha mulher não tem, ex-mulher não tem condições para sustentar a criança, eu posso, eu quero, não é? Então vai para a luta. Vai saber, mas tem que saber do teu tempo. Olha o tempo que você vai estar para a criança, se você é uma pessoa independente que trabalha, mas que vais ter disponibilidade para estar a educar, porque educar não é só ter dinheiro para pôr o filho na escola e dar a melhor comida. Eu vejo muitos casos, não é? Muitos casos desse para pedidos, não é? De paternidade e tudo mais, em que o filho ou o menor, a mãe não tem nada, 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 nada. Mas mesmo assim, quando for perguntado, ele vai dizer: não, eu quero ficar com a minha mãe. Então tem muito a ver com afeto. Eu acredito que os juízes que têm tratado, ou procuradores que têm tratado sobre situações de menores, eles olham muito por isso, a maternidade. Tem muito a ver a maternidade. A mãe pode não ter nada, mas o tratamento é diferente. Não em todos os casos, não é? Mas é sempre diferente. No caso de existir dívidas durante o casamento, surge a oportunidade de ambos divorciarem-se. Como é que ficam as questões? Mais uma vez, vamos falar aí, vai se levantar novamente na questão do regime que foi adotado no momento do casamento. Tem tudo a ver. Se foi em Comunhão de bens, comunhão de bens, a a dívida é dívida, 50-50. sim. A dívida, é assim, quando se casa, então Isso é, você isso é diz: bom, tu faz um eu empréstimo, casei, deixas não para é? ela. Tudo que é meu é teu. As dívidas. Dentro desse regime. As dívidas são herdadas. A dívida são, tu podes morrer e se a parte lesada que quiser recorrer para que a família pague, a família tem de pagar. Há uma situação de, vamos supor, uma empresa em que o acionista majoritário morreu, faleceu e tudo mais. As outras empresas, se tiverem dívidas com ele, devem recorrer. Então, a dívida é aquela dívida. Estamos a falar aqui de casamento, já estamos a fugir aqui do tema. Tendo em conta do regime que foi adotado, não é? No momento do matrimônio, aí vai se saber se serão dívidas separadas ou dívidas conjuntas. Mas no ato desse processo, há necessidade de se contratar um planejador financeiro para que haja uma repartição de patrimônio. Se o casal tiver essa opção ou desejo de o fazer, que pode sim. Por isso é que eu disse aí, se forem situações em que o casal é aquele bem próspero, são um casal próspero. Próspero, estou a falar porque tem, não é, muitos imóveis. Ah, sim. E o que se pode fazer quando o cônjuge se recusa a assumir estes acordos que são, não é, dados pelo tribunal? Entra-se com uma ação contra o esposo. Aqui tem muita questão de fuga à paternidade, não prestam assistência, vão decretar estado de pobreza e tudo mais, sem comprovar nada. Estado de pobreza com relação a quê? Empresas? O pessoal mesmo vai dizer que não tem nada na conta. É o que eu disse. Se o tribunal ordenar, e eu te falo isso em questão de haver menor. Se o tribunal ordenar que é obrigatório que se preste a prestação de alimentos e outras situações que o juiz assim entender, a pessoa mesmo, o valor não será tão alto, não é? Com relação a uma pessoa que trabalha, que tenha condições financeiras, que tenha renda mensal. Mas é obrigatório que a pessoa dê assistência ao filho. É obrigatório. É o que eu disse há pouco. Há situações aquela, o meu marido não trabalha, meu marido... É obrigatório, ele vai vender água, ele vai vender... Mas tem que dar. Do contrário, abre-se uma reclamação sobre o comportamento do indivíduo.
no tribunal competente. E o juiz da causa saberá dar o melhor procedimento para isso. Mas como é que fica o impacto do divórcio na saúde mental de ambos? O impacto do divórcio. Eu estava a ler há tempos um comentário, um documentário com relação a esta situação. E é visível mesmo. Por quê? O impacto, tanto na vida, vamos falar assim de um divórcio litigioso. Há situações que a pessoa apanha, fica doente. Pode criar doenças crônicas, estamos a falar de câncer. E há desequilíbrio emocional. São muitas situações. Muitas situações. E ainda há a questão do julgamento social. Ainda há essa situação. E facto esse do julgamento social que muitos casais estão até agora, mas em relações precárias. Quer dizer, relações abusivas. Mas uma ou outra, ou as partes, né, ou o casal, não quer se desfazer daquela relação exatamente por causa da sociedade. Eles vão me dizer, eles vão falar, eles vão criticar. E também não quero ser bem vista, né? Que sou a senhora casada, o homem casado. Então, a pessoa continua. Há muitas relações abusivas, muitos casamentos abusivos. Como é que nós podemos construir essa autoestima após a separação? Após a separação que nós falamos anterior, não é? A pessoa pode dizer, nós falamos do tratamento, pessoas que tratam, os psicólogos matrimoniais, eu acredito que existem isso. Conversa. Pessoas que dizem psicólogo é só para tratar malucos. Fica aqui a expressão e quero pedir desculpa por isso, mas não. Há pessoas que querem se regenerar porque depois de uma separação, depois de um divórcio, a vida social da pessoa não é a mesma. Há outras pessoas que têm o autodomínio. Eles têm autodomínio, conseguem lidar com a situação. Mas há outras não. Desequilíbrio emocional. Perca de peso, aumento. Recaídas. Ainda mais se houver crescimento por outra parte. Assim mesmo. Imagina que tenha uma vida diferente, Assim arranja mesmo. uma outra parceira ou ela arranja outro parceiro. Estamos a falar também das doenças cancerosas. Eu acredito que o pensamento excessivo, a perca de apetite, são situações que eu estou a tratar que parecem ser assim, mas que tem. Eu sei que quem está a viver essa situação tem uma certeza absoluta que está a passar por isso. E depois vai quê? Noites sem dormir. Porque o divórcio acaba desestruturando o seio da família. Então cria séries de situações que vão causando danos interiores. Primeiro interior à pessoa. E quando sair... Existem alguns mitos que são ditos pelas pessoas acerca do divórcio? Mitos com relação ao quê? Ao divórcio em si. Mas que o divórcio fez o quê? Mitos. Que é muito caro, por exemplo, dos 6 milhões que devem pagar. Que as pessoas dizem... Mas as pessoas tiraram onde esses 6 milhões? Tu vais te divorciar e tiraste de pagar 6 milhões de kwanzas. E a pessoa fica, uau, vou pagar tanto assim para me divorciar. Se para casar não paguei isso. Não, mas eu acho As pessoas dizem, não, eu vou pagar 6 milhões de kwanza. Se às vezes para casar... Em alguns países solicitar um divórcio é muito caro. E não é caro por simplesmente tu teres que pagar ao Estado, mas é caro contratar o advogado. Tens de pagar todos os honorários e tudo mais. Não é. É o que eu disse. Isso depende muito. Depende. Há situações, é o que eu disse. Há situações de divórcio que vai-se ter em conta o nível de bens que o casal acarretou durante a constância do casamento. E há outras que não. Agora, o tribunal, para as custas do processo, estipula um valor. Esses 6 milhões que as pessoas estão a dizer é um valor fictício. Eu não sei quanto é que num processo de divórcio a cada escritório cobra. Nós temos um preço taxativo. Mas esse preço é exatamente consoante, não é? Aquilo que
a pessoa que quer se divorciar vai nos apresentar. Os 6 milhões é um absurdo. Dependente da situação. Posso não falar, estou aqui a falar absurdo, não. Dependente da situação. Porque há pessoas que têm muitos bens. Muitos bens. Mas essa cobrança aí de 6 milhões é mito. Eu vejo algumas pessoas que eram casadas e agora tiram separação. Eu até tinha uma parceira que era casada, né? Pediu divórcio. E eu via nos finais de semana aquela questão de guarda compartilhada. Dos filhos, O pai sim. vem buscar os filhos às sextas-feiras e depois vem trazer a segunda. Como é que há essa interligação? E embora que também há casos em que o parceiro não pode aproximar-se 10 metros ou 20 metros da parceira, né? Se o filho tiver que se deixar, tem que estar no portão, o filho vai até o Não, pai. aí já se existirem outras situações, né, que oferem a integridade física da pessoa. Então o tribunal decreta isso. Mas agora, tem a guarda que é dada num dos progenitores, tem a guarda partilhada e entre outros. A guarda partilhada é determinada pelo tribunal. Ou também pode ser determinada dentro do divórcio litigioso pelas próprias partes. Os próprios cônjuges, eles vão decidir, não, como temos muitas, não tem como não ter afinidade com os filhos, eu quero estar com eles, não é? Comigo, de vez em quando. Então, eles vão fazer esse documento aí que vai reger essas informações todas para os ter conhecimento. No divórcio litigioso é a mesma coisa. Se não houver esse pai, eu quero ficar com os filhos, e a mãe, eu quero ficar com os filhos, dois têm condições para ter os bens. O juiz pode entender, não é? Que a guarda seja compartilhada. Então, isso que acabou de explicar, mesmo assim, a guarda compartilhada é mesmo assim. Uhum. Mas o que há de fazer quando há manipulação emocional no divórcio? Manipulação por parte de um dos cônjuges, isso Sim. é assim. Eu disse para ti agora que existem casamentos abusivos. Existem casamentos abusivos. É aquela situação em que, isso eu falo, estou a falar do homem, estou a falar da mulher, que quando já não está a se sentir bem naquela relação, o outro, para ela não sair, para não se tirar o divórcio, ele tem acusações psicológicas contra a pessoa. É tipo, tu vais te divorciar, mas vais viver como? Se eu é que te dou isso, eu é que te dou aquilo, eu é que te sustento. E se te divorciar, não vou te dar nada. Estás a pensar que ao divorciar-se comigo, eu vou te dar isso ou aquilo. Tu não vais levar nada. Estou a falar da divisão de bens. Tu não vais levar nada. E há situações que a pessoa que tem dito cumpre com a palavra. Às vezes há aquela separação e mistura tudo, tem aquela situação. Nem a mulher, nem o filho para com tudo, corta tudo. Então essa é uma outra situação. Mas já tem outras pessoas atentas, mais atentas, que quando estão a sofrer esse tipo de situação já denunciam. Porque isso também é um crime psicológico. Não é? Mas no final das contas, vê-se que cá o divórcio pesa mais para as mulheres em relação aos homens. Pesa mais para os homens. Porque a maioria que tem que prestar aí a maioria das despesas. Porque muitos dos homens acabam fazendo fuga, não cumprem, não pagam, principalmente quando viajam. Eu digo isso é para os fracos. São os fracos que fazem isso. Homem que é homem sabe das suas responsabilidades. Homem que é homem sabe da sua responsabilidade. Você abandonar um filho que você gerou. Eu digo, fuga à paternidade é envergonhar até aqueles homens que estão... Quer ver? Há pais incríveis, homens incríveis. E esse tipo de situações de fuga à paternidade, eu falo mesmo na área masculina, envergonha a posição de muitos pais, de muitos homens. Eu, com relação à fuga à paternidade, eu digo, os homens que têm feito isso são fracos. Já alguma vez teve um caso em que observou a circunstância das situações e achou que o melhor a se fazer não seria solicitar um divórcio,
seria melhor os Já casais foi recente. sentar, Foi recente. conversar. Recente. E nós estamos na fase de divórcio. Aquilo foi um desentendimento, é o que eu disse. Causas, não é? Causas do divórcio, causas que levam o casal a se divorciar são muitas. Começamos a citar aqui, vamos citar várias. Deste casal foi desentendimento. Esgotaram-se daquilo que era o casamento, E entre acusações, eles preferiram entrar nesse divórcio, só que era divórcio litigioso. Como estava em conta muitos bens, eles não sabiam como fazer. A mulher, como disse agora, está com os filhos menores, e são três filhos. E na constância do casamento, atendendo o regime que foi adotado, não é, para o casamento deste casal, estava em jogo muita coisa. Nós, o escritório, estávamos a advogar a parte da senhora. E a parte do senhor tinha um outro pessoal, outros colegas. Mas conversa daqui, conversa dali. Não, o que tínhamos que fazer no princípio é o quê? Era pôr eles sentados. Mas como a primeira parte, que é a parte do senhor, chegou a dar marcar o primeiro passo, deu a entrada do divórcio, então nós seguimos. Mas olha, depois de falar com o senhor, marcamos um encontro para o casal pôde conversar, tirou as dúvidas que tinham, porque às vezes é mesmo só isso. E também não ouvi muito. Está a ver? Ouvi muito. O casal tirou as dúvidas, acertaram como é que vai ser e tudo mais. Olha, terminou numa linda. Num novo casamento. Não voltaram a casar, porque o divórcio não chegou até ao fim. Mas está tudo bem com o casal agora. Uau. É bom, assim, pelo Entramos menos com um documento no tribunal a explicar a situação. Não houve mais casos de divórcio. Mas nos últimos anos, em termos estatísticos, existe muito divórcio. Muito casal se divorciar. Muito. Será que no processo, quando as pessoas decidem casar, não é? Apesar de existir aquele sentimento mútuo que ambos têm de querer viver um com o outro para sempre, será que não são aconselhados ainda sobre como é que é o casamento e tudo mais, como é que é o processo? Eu acho que antes do casamento deveria existir uma escola, né? Preparação para o casamento. Mas tem. Eu me casei na Igreja Católica. E a Igreja Católica, eu tiro o chapéu já nisso, ele reeduca o casal. Eu não me lembro bem, mas aquilo é uma formação para casal. Curso dos noivos. E nesse curso dos noivos, são abordados vários temas. Social. Falam de tudo. Aquilo é a educação para o casal. Eles ensinam como é que um casal deve ser. Eles vão mostrar se verdadeiramente aquele é o passo que o casal deve tomar. Qual é a posição dos dois dentro do casamento. E é normal que isso exista e tem mesmo de existir, porque nós somos seres humanos imperfeitos. No momento da briga, a pessoa deve saber analisar se os dois estão... Um tem que baixar. Olha, aquilo é uma coisa linda. E o que eu vejo, né, na altura em que eu me casei foi no momento, não é, do casamento civil, há um aconselhamento, aquilo, né? Como é que eu posso dizer? No momento, no ato do casamento, na celebração do casamento, mas são coisas que muito curtas, muito vagas. São informações muito vagas que passam para o casal naquele momento. E eu acredito assim, acredito que isso não é só a Igreja Católica, há outras igrejas evangélicas que também têm o curso dos noivos. Então, parece mentira, mas são cursos que ajudam. Mas eu digo assim, isso é uma visão pessoal. Eu digo tanto para a mulher e tanto para o homem. Quando a pessoa quer se casar, eu digo assim, chega uma fase que pede mesmo, acho que, não, já não quero procurar alguém, quero me manter. Quando a pessoa está nessa posição,
A pessoa tem que estar consciente que casamento não é mar de rosas. Há pessoas que na fase do namoro, eles têm uma vida. E na fase do casamento, eu falo mais para a mulher. A mulher vê aquela pressão de ser a dona de casa, de ter que de tratar dos filhos, da roupa do marido, das compras. É um monte de situações. Então, quando você quer se casar, você tem que estar consciente de que você vai enfrentar isso não só. Nós temos que ter, perdão, a consciência de que tanto a mulher como o homem, os dois estão a vir de famílias diferentes, culturas, ensinamentos diferentes. Mas tem essas pessoas que não agregam isso. Eu quero me casar porque chegou na hora, ele gosta de mim e tudo mais. E chega pequena briga. Separação. 1, 2 vezes, 3 vezes. Na separação até não, pior. Vão para casa da mãe. Vou para casa da minha mãe. Depois tem mais alguma... Não, vou para casa da minha mãe. E não se sabe o que é que a mãe... E que eu te corto já. Porque a mãe, quando ver essa situação, a mãe tem que dizer, não, volta. Até pode passar o dia normal, mas volta para a sua casa. Não pode ficar lá na mãe porque casou. Então são essas informações desestruturadas que muitas das vezes o casal não tem. E quando eu estou a falar isso, eu não estou a falar só para a parte da mulher, estou a falar da parte do homem. Há homens queixinhas que gostam, mínima coisa, vai questionar minha mãe, olha, a fulana está a fazer isso, está a fazer aquilo e tudo mais. Acaba estragando lá. Muitas das vezes o próprio lar é estragado porque os dois não souberam erguer aquilo. Claro. Estás a ver? Então, é isso. Em termos de dicas finais, né? Qual é o conselho que deixa para os novos casais que pretendem dar este passo e para aqueles que já são casados e estão com pensamentos negativos? Qual é o conselho que deixa? Eu vou começar com a última pergunta para os casais que estão nesta fase de que vou me divorciar. É o que eu disse no princípio. Quero me divorciar. Para os casais que querem fazer isso, primeiro, sentem. Se puder conversar, conversem, mas que chamem os padrinhos. Os padrinhos nessa situação ajudam muito, não é? Porque muitos querem se deixar ou divorciar-se, mas pela emoção. Quero me divorciar pela emoção. Conversem mais, sejam mais amigos, participem em atividades sociais juntos, saiam mais, namorem. A pessoa depois, o casal, depois de casarem-se, a maioria dos casais, numa escala de 0 a 100, 80% fazem isso. 80%, né? 80% fazem. Deixam de namorar. E passam a ter aquela rotina. Acho que namoro é só no namoro é só no namoro. Mas né? não, esse é que é o problema. Isso tem esfriado. Isso realmente é um dos principais problemas. É o principal. Esse é o principal. Eu falo mesmo porque isso já, Deixaram de de certa namorar. forma, aconteceu comigo. Tu já não tens aquela mesma rotina. Deixa eu esfriar. Casamento, você tem que acender o casamento. Eu me casei, mas não vou deixar de namorar. Claro. Tem que criar, o casal tem que criar momento para eles. Sai, vão para o hotel, passam um final de semana juntos, abandonem os filhos, porque vão crescer, depois vão abandonar os pais. Sabe o que está acontecendo? Essas separações todos, os casais se Vêm as mulheres como empregadas. Até não, o casal se distanciaram. Porque depois de casar... Eu me pergunto assim, são situações que eu não sei. É complicado explicar. A outra situação faz-me lembrar, por favor, disse uma pergunta, a primeira para pergunta. Para os jovens que querem dar o passo de casar. Prontos, para os jovens que querem dar o passo de casar. Pergunta, essa é a questão que vão precisar. Criem um documento antinupcial. Escolhem um regime favorável para situações que acabamos de citar. Não se casem na emoção. Quero me casar. Qual é o regime que eu devo adotar? Se não sabem, podem ir para um cartório. Na época do casamento, acho que recebem aquela informação do papel para assinarem. Aí vem qual é o tipo de regime que querem adotar. Se não, até mesmo para isso parece mentira. Procurem um advogado. Olha, doutora, quero me casar, estou na época de casamento. Qual é o melhor regime que eu devo adotar?
que é que eu posso fazer? Doutora, olha, eu estou a casar, mas fui doada 2 casas. Será que essa casa, se de repente eu me separar, essas casas que eu fui doada, se porventura eu vir me separar, também vai fazer parte do bem para o meu marido? São perguntas essenciais, porque quando nós estamos a casar, nós não estamos mais a pensar se vamos nos divorciar um dia, o que é que vai acontecer. Só estamos a nos lançar. E a maioria dos divórcios são casais jovens. Casais jovens. Sem muita experiência e com pressa de fazer as coisas de forma mais rápida Talvez a emoção. também. A emoção. Namoraram um tempo e chegou a época, não é? Vamos nos casar e tudo mais. E casam-se. Uau. É interessante. Eu adorei este episódio. Super. Agradeço. Conteúdo bastante interessante. Eu digo sempre que convidados que passam esse conhecimento são sempre bem-vindos. Tanto cá nos nossos estúdios ou eu no seu próprio set, em que sinta-se mais confortável. Certo. A próxima vez não precisa mais enviar mensagem ao Marcos ou ao Antônio, né? A Ao próxima vez Antônio. pode autoconvidar-se. Nós estaremos sempre abertos para poder conversar sobre qualquer tema que vá trazer por cá. Temas como este ajudam muito para nós e para a sociedade em geral. Certo. Se tu gostas desse conteúdo, deixa o teu like, comente. Se tu queres o contato da doutora, sabes que não vais ter o número, mas simplesmente o e-mail para que tu possas tirar as tuas dúvidas e solicitar a doutora para te defender. Se tu tens esse problema, já sabes que tu podes solicitar, deixa o teu like, comenta ali a tua dificuldade, faça parte do nosso clube de assinantes, porque ali tu vais ter vídeos exclusivos que são produzidos pelo Estúdio Infinitivo. E também terás direito àquela parte mais técnica, em que nós escolhemos os convidados e tudo mais. E se tu gostas, subscreva em todas as plataformas que nós estamos inscritos e até já e um próximo episódio.